Os Açores, em particular a Ilha Terceira, tiveram associados a muitos dos factos que marcaram o mundo ocidental nos últimos tempos. A Terceira está intimamente ligada ao início da globalização, com episódios como a epopeia dos descobrimentos ou a implantação da primeira economia planetária. Para além disso, é uma ilha repleta de histórias e tradições. Como não poderia deixar de ser, a Vitra foi investigar em campo esta ilha. Falámos com o Dr. Francisco Maduro Dias. Ouve o que ele nos tem para contar. Qual foi o facto que começou a história marcante da Terceira? É um bocadinho difícil de dizer, mas eu penso que a viragem definitiva da história da Terceira começa com a passagem aqui da frota do Vasco da Gama no regresso do caminho marítimo para a Índia. E porquê é que isso é importante? Porque até essa altura as ilhas eram sobretudo consideradas como um lugar bom para produzir trigo, que era necessário para o reino de Portugal e para as praças do norte da África. Com o Vasco da Gama e a percepção que os portugueses ganham de que, dando a volta pelo largo e apanhando os ventos do oeste, podiam regressar a Lisboa com mais facilidade, eles já sabiam isso, mas o Vasco da Gama institucionaliza, digamos, a volta pelo largo, que faz com que todos os navios portugueses que iam à Índia passaram depois a passar por cá. Acabou por fazer com que o ancorador de Angra, que no fim de contas é isso que quer dizer Angra, é um lugar bom para a ancoragem, se tornou aquele sítio no meio do oceano que podia servir de socorro. A rota do comércio, também na época dos descobrimentos, também teve uma grande importância, tanto que a vossa gastronomia é muito rica em especiarias e tudo mais. Isso é uma coisa que eu costumo dizer, eu e outros, por comparação com a gastronomia do continente português, que tem muito mais salsa, ervas finas, a nossa tem essencialmente pimentas, cravo, cravinho, jamaica, laguetas, noz moscada. Por falar em gastronomia, várias são as delícias que esta ilha nos pode dar a provar. Fomos até um famoso restaurante tradicional da Terceira, o Tichoa. Vem descobrir esta tradição deliciosa com a Delisa. É assim, nós hoje temos a nossa tradicional morcela, quase sempre funciona como entrada e vem acompanhada de pão de milho. Depois temos a linguiça, o chouriço de carne, também quase sempre funciona como entrada. Tirando isso, temos a alcatra regional. A alcatra é o prato mais tradicional da ilha. Isto quem vem à Ilha Terceira e não come alcatra não teve cá, portanto é obrigatório comerem a alcatra. E o que nós chamamos de alcatra, isto é feito num recipiente de barro. A origem da alcatra é de carne de vaca, não tem que ser especificamente a parte da alcatra da vaca, mas sim carne de vaca. A carne é temperada com o vinho verdeiro, que é o vinho cá da ilha, e depois temperada com as especiarias, porque toda a nossa gastronomia é rica em especiarias, daí a pouco de Angra está na volta das Índias, as naus antes de chegarem a Portugal continental falavam cá, ficavam especiarias para alimentos, e tudo seja tradicional, é sempre este toque especial das especiarias. Isto é feito no forno de lenha, de litro. Pronto, tirando a alcatra, que é o prato mais tradicional, temos os chamados torresmos de cabinho derretidos na panela de ferro. O que nós chamamos aos torresmos de cabinho é um entreposto de porco, e isto é derretido naquelas panelas de ferro antigas, panela ou pó de ferro na zona do país. Isto é derretido no vinhadagem, na veia do porco e também temperado com as especiarias. Ou seja, isto é quase só carninha, fica ela tostadinha, terrinha, e lá tem os dois ossinhos e nós chamamos de cabinhos, porque antigamente havia poucos talheres e é mais saboroso comer com a mão. Tirando os torresmos, temos aqui o chamado molho de fígado ou molho de carne para quem não gosta de fígado. Isto são pedacinhos de carne de porco, também são derretidos na panela de ferro, vinhadados também do porco e temperado com especiarias. E quando a carne está quase cozida, deita-se uns pedacinhos de fígado. Isto era uma forma que se fazia antigamente de aproveitar tudo que era do porco, depois era conservado baixo tamanho, ou seja, isto é quase só carne, tem um molho que é saboroso, aparecem os 2 bocadinhos de fígado e vem acompanhado com batata doce. Ou seja, do molho de fígado para cima são os pratos mais tradicionais. Não menos importante será referir alguns dos doces tradicionais desta ilha. Temos, por exemplo, os confeitos, os cuscurões, as filhoses e o alfenim. Mas quem é que ainda não ouviu falar da famosa história das Donas Amélias? Vamos visitar uma das pastelarias mais famosas, onde a Dona Ana nos vai contar a história deste doce. Os bolos de Dona Amélia foram confeccionados quando da visita régia em 1901, aqui à Ilha Terceira,
também aos Açores, até à Madeira, os restos de Portugal. Em 500 anos de história foi a primeira vez que os reis de Portugal fizeram uma visita oficial aos Açores. A pastelaria ao forno tem aquela que se acredita ser a receita original das Donas Amélias e tem a patente destas caixas personalizadas onde as comercializa. Já de água na boca, o melhor é voltarmos a focar noutras curiosidades sobre a terceira com o Dr. Francisco. E o que foi a Batalha da Salga? A Batalha da Salga é aquela batalha que ninguém fala na Espanha, mas nós falamos. Em contrapartida, há uma batalha que toda a gente fala na Espanha, que a gente nem faz referência. A questão é simples, é como nas equipas de futebol. Quem ganha, fala do jogo em quem ganhou. O que perdeu, nunca mais fala nele. A Batalha da Salga é uma batalha acontecida em julho de 1581 entre forças armadas, entre forças de desembarque espanholas, ali na zona da Salga, Porto Judeu. É baixa, quem vê do mar, e os espanhóis tentaram a entrada em 1581. Dom António Pereira do Crato já tinha sido derrotado no continente, Filipe já era rei em Portugal, portanto, as tropas tentam. E o que se passa é que a população local reage e mistura as duas coisas, não são touros. Para mim é ainda mais bonito. Uma coisa é pegar num touro bravo e expulsá-lo. Outra coisa é ir buscar o gado lá assim no interior da ilha, juntá-lo como se fossem duas companhias, dois regimentos, e depois, num determinado momento, fazê-los entrar no cenário e empurrá-los contra os espanhóis. Os espanhóis não sabiam que isso ia acontecer e fugiram para a água. Uma pessoa com um capacete, com uma couraça, etc, fica pesada. Portanto, uns morreram, os outros afogaram-se. Foi um desastre. Eu li num livro sobre a terceira que havia lá uma frase que dizia que a terceira é a ilha heroica dos Açores. Faz sentido falar nisso? Algum. Não é que nós gostemos muito de ser heróis. Se tiver que ser, somos. Diria que o grande feito, que se pode dizer que é heroico, no caso, é o cerco do Castelo de São Filipe, em 1641. Durante um ano, com a ajuda de gente de praticamente todas as ilhas, fizeram um cerco ao castelo a partir aqui de terra, bloquearam os espanhóis lá dentro e obrigaram-nos a render-se. Aí há um toquezinho de heroicidade, eu tenho que dizer, ou loucura. Imagina só, faz agora, em termos não cronológicos, mas em termos de momento do ano, faz agora anos. Na Semana Santa de 1641, estavam os espanhóis fechados e começaram a disparar continuamente tiros de canhão sobre a cidade. E a cidade, que estava preparada para fazer a procissão de Páscoa, fez a procissão. E diziam que os tiros de canhão do castelo eram saudações ao rei Dom João IV. Eu não sei se estás a imaginar bem o que é fazer uma procissão. Rua da Ceia acima, com música e bandeiras e adores e tudo, e o castelo fica lá em frente, bom, 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 a mandar balas em cima da cidade. Ou é ser louco, ou é ser herói. Várias são as tradições da terceira, assim como as histórias que ficam por contar. Uma ilha famosa pelas touradas à corda, pelas festas que acontecem todo o ano, onde podemos destacar a Festa do Espírito Santo ou o Carnaval. Destaque-se também os famosos impérios, a agricultura ou a geologia. Sabiam que a terceira tem o maior vulcão inativo visitável? Já ouviram falar no Algar do Carvão? Sabiam que a acústica do interior deste vulcão é tão boa que até já houve um concerto no seu interior? Curiosos? Atrevam-se a descobrir muito mais sobre a Ilha Heroica de Portugal.